Substituindo o deputado Hélio de Souza, é a força do costume por 2 anos. Deputado José Witt, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Rubens. Eu fico muito feliz por você me comparar ao ex-presidente deputado Hélio de Souza. Para mim foi um prazer ser presidido pelo Hélio e continua sendo um prazer tê-lo ao meu lado lá na Assembleia Legislativa. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos do Primeiro Tempo da Notícia. A gente acaba repetindo tantas vezes a mesma fala, né, o mesmo termo, presidente da Assembleia e um nome, tanto aqui na apresentação, lá na Assembleia, o senhor acompanha a cobertura também que a gente faz lá, acaba que isso fica automático, né? Agora a gente substitui o nome. Bom, mas falando disso, presidente, qual é a análise que o senhor fez desses 2 anos de presidência de Hélio de Souza? Foram 2 anos que deixam um marco na Assembleia Legislativa, 2 anos de uma mudança de postura, de uma mudança de cultura, 2 anos de uma gestão voltada a realmente resgatar a credibilidade do parlamento frente à sociedade goiana. Claro que muito ainda precisa ser feito, foi apenas o início de uma grande mudança, mas que foi feita com muita coragem, com muito arrojo por parte do deputado Hélio Souza. Essa mudança precisava ser iniciada e ele realmente teve coragem para que isso fosse efetivamente feito. Então, foram 2 anos que deixa uma marca de uma gestão que realmente trará muitos frutos para a Assembleia Legislativa num talvez curto até médio espaço de tempo e que a gente vai buscar também continuar aprimorando todas essas mudanças que foram implementadas. O deputado Hélio teve que lidar com algumas situações de crise, principalmente depois de questionamentos a algumas irregularidades na Assembleia. Acho que a principal delas é aquela operação Poltergeist, apontando a existência de servidores fantasma. Ele teve uma reação até dura em relação a isso, né, com o estabelecimento do ponto rígido e depois com reportagens de jornal. Teve aquela situação que virou, inclusive, chacota no país inteiro, questão da senhora, etc. O senhor acredita que esses problemas de contratação, de fiscalização do serviço de servidores, ou comissionados, ou os efetivos, esse tipo de situação é superada na Assembleia, presidente? Eu acredito que sim. Na verdade, estou agora iniciando a minha gestão, mas eu já tenho informações e tenho acompanhado como é feito todo esse controle por pontos e também um grupo que avalia essa questão. Existe não só os controles para efetivo controle daqueles que são os funcionários, mas também existe uma comissão que acompanha todo esse controle, de forma que identifica servidores que provavelmente não estão cumprindo sua carga horária, servidores que provavelmente através de câmeras eles podem entrar, marcar seu ponto e sair da casa. Então tudo isso é feito o trabalho da casa não é só lá dentro, né? Exatamente. O que na verdade, eu tenho, e isso eu vou repassar a todos os servidores daquele poder, eu conto com todos eles nesse entendimento. Nós não podemos mais diferenciar o serviço público da iniciativa privada. Se o servidor ele está recebendo, nada mais justo que ele vá trabalhar. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer órgão, em qualquer lugar, seja da iniciativa privada, seja do serviço público. É inadmissível que um servidor ele simplesmente receba para ficar em casa ou para ter um segundo serviço e apenas no final do mês entre um dinheiro na sua conta. Isso é inconcebível. E acredito que todo mundo, em sã consciência, deve pensar da mesma forma que eu estou pensando. Outra coisa que eu não acho justo, se um servidor ele vai trabalhar às 8 horas, que ele receba pelas 8 horas. Não é justo um servidor trabalhar durante 8 horas e um mesmo servidor trabalhar por 6 e receber o mesmo que aquele que trabalhou 8. Então são questões que eu venho da iniciativa privada, sempre eu cresci nesse meio, nessa maneira, e eu acho que todo mundo, você também, qualquer cidadão, desde que aquele que ganha o salário mínimo, desde um grande executivo, entende que você deve receber por aquilo que você trabalha. Então é assim que nós vamos tentar continuar fazendo com que essas mudanças que foram implementadas na Assembleia continuem tendo efeito e a cultura, principalmente dos servidores, ela continue mudando e que aqueles que estão lá entendam que todas as nossas ações lá, elas trarão reflexo para outras gerações. Entrevista ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa, José Witt, do PSDB. Antes da pergunta do Eduardo Horácio, só para registrar aqui a informação que chega do nosso parceiro, nosso colega Johan Germano, está sempre ligado aqui nas informações do trânsito, e nesse início de manhã as coisas começam a ficar mais complicadas e já dura mais de 24 horas a inoperância de um sinaleiro, um semáforo, lá na Avenida São Paulo com a rua Oiapoque, na Vila Brasília.
o trânsito bastante movimentado nesse horário, principalmente, pessoal que sai de Aparecida para trabalhar em Goiânia e vice-versa, a rua Oiapoque, que faz a ligação entre o setor dos Afonsos e a Vila Brasília, no sentido BR-153. Região movimentada, vem um alerta aí do Johan Germano sobre o trânsito nessa região, semáforo que fica no cruzamento que tem a Caixa Econômica Federal. Atenção, se você puder evitar, portanto, essa região, o trânsito complicado nesse cruzamento. Pergunta de Eduardo Horácio. Deputado, o senhor acha que já está definido na base aliada, já é ponto pacífico entre todo mundo, que o candidato a governador é mesmo José Hélito? Bom, esse é o nosso plano desde já há algum tempo. Nós entendemos que tivemos 2 anos de muitas dificuldades. Na verdade, é o candidato natural, ele que é vice-governador já há 2 mandatos. Entendemos que ele tem se preparado, passou por pastas importantes, vai estar no exercício do governo nas eleições, quer dizer, ele vai ter condições para viabilizar a sua candidatura, e nós do PSDB, obviamente, vamos trabalhar com essa hipótese. Nada contra outros candidatos aparecerem. Agora, nós teremos, é o grande momento do nosso vice-governador viabilizar a sua candidatura, são justamente nesses 2 anos. Nós nos preparamos de uma maneira muito difícil, com projetos muitas vezes impopulares, projetos que realmente, tirando a crise ainda que nós passamos, toda essa crise tanto financeira, moral, enfim, todas as dificuldades, nós nos preparamos para que pudéssemos ter nesses próximos 2 anos, 2 anos de realizações. Nós temos hoje, nós vamos ter dinheiro em caixa, nós vamos ter condições de executar obras importantes no nosso estado, de forma que agora é a hora do Dr. Zé Hélito colher os frutos desses anos penosos que nós passamos. Eu vejo com muita naturalidade que ele será o nosso candidato. Tenho a convicção de que a maioria dos partidos que estão na base irão continuar compondo a nossa chapa em 2018, mas eu acredito que possa haver sim algum remanejamento de algum partido, que isso é absolutamente normal. Mas eu vejo hoje que aqueles partidos que tradicionalmente sempre estiveram conosco estão também imbuídos nessa pré-candidatura do Dr. Zé Hélito. Em relação a isso também, em relação à base lá na Assembleia, presidente, essas declarações divulgadas hoje aí na coluna Giro, do Jornal Popular, do deputado Lissau Vieira, dizendo que o PSB, o governo não vai poder fazer mais o que quer com o PSB, isso foram palavras dele divulgadas hoje. É uma crise que pode ser considerada uma crise na base. São 3 deputados, né, Lissau Vieira, Marluz Pereira e Diego Sorgato, dizendo que não vão mais aprovar necessariamente os projetos que vierem do governo, que vão ter uma postura independente. É uma crise na base? Não, eu acho que ainda não chega a ser uma crise, não. Eu tenho ido a alguns eventos onde a senadora Lúcia Vânia tem participado também. Na verdade, esse namoro do governador com a senadora sempre foi um namoro turbulento, né? Entre tapas e beijos, né? Um para lá, vem, mas sempre estiveram juntos. A carreira política da senadora Lúcia Vânia sempre esteve muito atrelada à carreira política do próprio governador Marconi. Essa relação entre eles sempre foi uma relação de altos e baixos. Distanciamentos que pareciam definitivos, aproximações também. Exatamente. Então, isso num relacionamento é absolutamente normal. É igual um casamento, né? Tem dia que você amanhece, você está bem, tem semana que você está melhor, outra não. E aí surgiram agora os filhos, né? Os filhos são naquela parte da adolescência, olha, nós vamos, que é absolutamente normal. É uma rebeldia. Eu tenho amizade muito grande com o Lissau. Lissau é um deputado que eu respeito muito, chegou agora na casa, mas uma pessoa de um caráter incrível, um cara trabalhador, um cara de palavra. Isso é muito importante ressaltar na política. O Lissau é um cara extremamente de palavra e cumpridor dos seus acordos. O deputado Marlúcio sempre esteve conosco. O Diego ainda é muito novo, está iniciando na sua trajetória política, mas hoje, na sua própria base eleitoral, ele é muito dependente também do PSDB, de forma que eu acho que isso é normal, às vezes, essas reivindicações, e também nós nunca, a conduta do governador, e nem até minha enquanto líder do governo na Assembleia, nós nunca tratamos o PSB em segundo plano. Apesar que o PSB formatou essa chapa agora recentemente,
após aquela janela que teve. Então, assim, ali todos os deputados sempre tiveram muito diálogo, de forma que isso é natural, eles entenderem que, por terem agora uma base um pouco maior, que eles devem ser chamados para as discussões, que eles devem ter mais oportunidades ali no que tange a tomada de decisões. Isso é absolutamente normal, isso não é uma crise. Os trabalhos irão iniciar normalmente, acredito eu que eles deverão sempre caminhar na mesma linha que nós. O governador tem muita simpatia e muita deferência por esses parlamentares, sabem da importância deles compor na base, mas como eu disse, isso é uma família, então, né, tem uma briguinha ali, outra ali, isso faz parte da política e nós devemos ter o entendimento que isso é um momento que daqui a pouco uma próxima declaração do Lissauer vai dizer que, olha, eu estou muito feliz aqui na base, é uma base que me respeita, é uma base, então de forma que isso é natural na política. O deputado diz hoje que a senadora Luciavânia, até pelo resultado do PSB em 2016, ela tem apoio de prefeitos desde antes da filiação ao PSB, essa base acabou sendo mantida, né, junto à senadora. Ele diz que essa base, a força política da senadora, a colocariam em qualquer chapa majoritária para 2018. Dá para dizer isso também na base do governo? Ela dá para dizer que ela tem vaga cativa, algo desse tipo? Porque tem vários outros líderes, outros políticos na base que também querem essa vaga, principalmente candidatura ao Senado. Olha, Rubens, eu me lembro que eu te dei uma entrevista na passagem da minha pequena, curta presidência interina do PSDB ao deputado Vec, que eu disse que, às vezes, a forma que algumas pessoas reivindicam espaços, ela não é da forma que eu entendo que seria a mais correta. Eu entendo que a senadora tem uma história, a senadora tem voto, a senadora tem toda uma folha de serviço prestada ao nosso Estado. Nós devemos muito, o Estado de Goiás deve muito à senadora Luciavânia, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. A senadora, ela, pelo histórico e pela história de vida dela, ela podia já ser uma conselheira política, mas ela está aí trabalhando, se dedicando e faz isso com muita competência. Agora, vaga cativa, isso nós não podemos dizer, ninguém tem vaga cativa, a gente nem sabe como é que vai ser, a gente está aqui falando do projeto Zélio, porque isso é natural, ele vai ser governador, nada mais justo do que aquele que é vice por 2 mandatos chegue naturalmente a ocupar o cargo de governador e será candidato a governador. Agora, obviamente que isso terá que ter bastante conversa, terá que ter bastante diálogo, terá que ter bastante entendimentos e não adianta, ninguém vai ocupar a vaga na chapa ser majoritária no vaca pariu. Nós precisamos ter entendimento, precisamos ver o que o partido vai colaborar. Eles têm todas as credenciais, como você disse, é o 3º partido mais votado das eleições, tem a senadora Luciavânia, tem deputados importantes, de forma que isso, além das lideranças que eles têm, né, no interior, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, claro que isso são credenciais importantíssimas para compor uma chapa majoritária, não só do lado da base do governador, mas também na oposição. O senhor no lugar... Só para explicar, a vaca pariu é a pressão, né? Exatamente. Diga, o ouvinte sabe. Sabe, mas só para... Diga, Horácio. O senhor, no lugar de José Eliton, resolveria como isso? Além da conversa, dar espaço para quem? Né? Priorizar quem? Priorizar quem já é aliado mais antigo? Seria esse um critério? Ou tentar contemplar de outra forma quem está insatisfeito? Qual que é a saída? Eu acho que na política, Eduardo, nós precisamos nos valorizar em primeiro plano aqueles companheiros leais. Obviamente, esses companheiros leais, eles têm que vir acompanhados de votos. Não adianta eu ter um companheiro leal ao meu lado e ele não ter voto. Então, nada mais justo que você olhar pesquisa, por exemplo. Exatamente. E hoje nós temos que entender, Eduardo, que nós estamos passando por mudanças na política. Nós precisamos também valorizar companheiros que têm uma trajetória que está talvez não tão antiga na política, mas que têm se mostrado competentes, que têm o perfil de gestores, enfim. Nós precisamos entender o clamor da população, ouvir mais aquilo que a população pede para que a gente não erre, né, na formatação desse projeto para 2018. Primeiro tempo da notícia nesta quarta-feira, entrevistando ao vivo aqui no estúdio, na 730, o presidente da Assembleia Legislativa, José Witt, do PSDB. Presidente, falando ainda sobre a casa, os deputados vão mudar de casa em quanto tempo? Como é que está a obra da nova Assembleia? Bom, a obra ela ficou paralisada, nós já estamos com a licitação
praticamente concluída, o edital praticamente concluído para uma nova licitação, que será realizada agora no início dos trabalhos. Obviamente nós queremos dar total transparência a esse processo licitatório, queremos que o Tribunal de Contas, Ministério Público nos dê sinal verde para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Nós temos hoje o Fundo de Modernização da nossa Assembleia, que já tem um recurso que dá para tocar uma obra por algum tempo, mas obviamente nós precisamos ainda de recursos, e recursos esses que serão oriundos do governo do Estado de Goiás, para que a gente possa dar uma maior celeridade na obra. Qual é o seu custo total, para terminar? É uma obra orçada em torno de 90 milhões. Esse é o custo total. Nós vamos trabalhar para que isso possa ser reduzido um pouco, mas, enfim, de modo que eu não posso dizer que eu vou concluir a obra, porque se eu tivesse todo esse dinheiro em caixa, talvez eu poderia arriscar essa afirmação. Mas o que eu quero é dar continuidade, dar uma celeridade para que amanhã um próximo presidente, ele não incorra no problema de ficar com uma obra paralisada. Se ela tiver quanto mais adiantada, menos probabilidade dela ser interrompida, isso ocorrerá. Então, eu quero trabalhar para que a gente logo possa ter, até no sentido que a gente vai desocupar uma área de preservação ambiental, nós iremos dar uma maior comodidade àqueles que nos visitam, com estacionamento. Quer dizer, hoje é uma vergonha, aquele que vem do interior não tem onde parar ali na Assembleia. A gente conta até com a boa vontade dos órgãos fiscalizatórios de trânsito, porque os carros são parados ali na rua, os próprios vigias de carro ali que ficam com a chave, quer dizer, a própria imprensa não tem uma sala de imprensa, não tem uma internet adequada, nós não temos espaço físico para isso, de forma que a gente precisa realmente dar uma maior comodidade a todos. Presidente, uma opinião aqui do ouvinte pelo WhatsApp, o ouvinte participa com a gente, 984001757, é uma opinião que nos remete a uma pergunta que nós fizemos aqui também ao novo líder da base, o Francisco Oliveira. O Sérgio do Garavelo, bom dia Sérgio, obrigado pela participação, diz aqui: não aguento mais esses políticos só fazendo o povo sofrer, que só diz amém pro governador, esses políticos que vivem agachados, literalmente, pro governador Marconi Perillo. Me desculpe a sinceridade, diz aqui o Sérgio pelo WhatsApp. Nos remete à pergunta que eu fiz também ao Chiquinho, que é uma questão histórica, teórica, né, da independência dos poderes. O senhor acredita que a Assembleia hoje é um poder independente ou é um poder que trabalha muito relacionado às ações, aos projetos que chegam do governo? Bom, não, nós somos um poder independente, mas nós temos que entender que na política se faz com oposição e com situação. Nós temos hoje uma base muito confortável na Assembleia Legislativa, Sérgio, eu concordo com você. Entendemos nós que, obviamente, nós podemos criar ainda mecanismos maiores de independência. Porém, o que acontece é que nós temos uma base e o sistema político hoje do nosso país, não é isso só apenas aqui em Goiás, é que nos faz, muitas das vezes, dependentes do Poder Executivo. Obviamente, projetos que vão do governador, se você tem uma base, que é uma base alinhada, uma base que você tem também muito, que já foi comprovado e provado nas urnas por 4 mandatos, se um governador consegue essa eleição, não é pelos parlamentares que lá está, mas pela população que o conduziu por 4 mandatos a ser governador do estado. Quer dizer, nós temos também muito a mostrar, muitas obras que chegaram, muitos desses projetos que chegam e que nós dizemos amém, são projetos que fomos discutidos, que fomos apresentados a uma base e que nós temos que confiar no governador e na sua equipe para que a gente possa aprová-los e fazer mudanças necessárias no nosso estado. Mas até com a liderança do senhor, nem todos os projetos que chegaram, a base disse amém. Alguns projetos, o senhor, por exemplo, colocou debaixo do braço e foi conversar no Palácio. O presidente Hélio Souza também fez isso. Isso eu acho que é um perfil que nós temos. Nós sempre abrimos diálogo. Com a base desse tamanho, nós poderíamos ter tratorado todos os projetos e sem discussão. Muitos projetos, vocês da imprensa acompanharam, ficaram na casa por 60 dias ou até mais, indo e voltando, até que chegasse a um denominador comum. Ressalta-se aí também o entendimento que nós tivemos com também a parte da oposição, enfim, com próprios sindicatos ligados às categorias envolvidas, enfim, entes que participavam do projeto, e essa foi uma característica minha, uma característica do Hélio. Espero que assim também seja do próximo líder, deputado Francisco. O diálogo e a conversa, ele deve ser permanente, principalmente naqueles projetos que impactam diretamente a sociedade. Não, e o tamanho da base aliada da oposição, até para falar com o ouvinte também, é definido pelo eleitor, né?
se a base hoje é muito grande na Assembleia, ou se a oposição foram eleitos, né? É muito pequena, foi definida pelo eleitor. O eleitor quis dessa forma. Os partidos, coligações ligados à candidatura do governador tiveram mais votos do que os partidos da oposição. Exatamente. Diga, Horácio. Como que o senhor vê esse balanço da eleição municipal? O senhor acha que o PSDB, por exemplo, acertou em ter apoiado a candidatura de Wanderlan Cardoso? O senhor acha que um pouco dessa rebeldia do PSB tem a ver com a mágoa, como foi conduzida essa aliança, por ter sido uma aliança de última hora? O PSD e o PTB ficaram um pouco revoltados porque não tiveram apoio do Palácio das Esmeraldas? O senhor acha que ainda existem sequelas da eleição municipal ou elas já estão resolvidas? Não, eu vejo que nós não podemos levar por esse lado, não, até porque eu confesso a você, sempre fui um parlamentar que atuei muito nos bastidores, sempre tive na parte mais das conversas e menos na parte de linha de frente. E eu pude perceber em vários momentos que realmente o PSDB embarcou totalmente na eleição de Wanderlan Cardoso. Eu vejo que nós poderíamos sim ter trabalhado isso com uma maior antecedência. Eu sempre fui um defensor de que projetos eles são trabalhados. Projetos eles precisam ser alinhados. Realmente nada que é feito de última hora provavelmente vai agradar a alguns, agradar a todos. Se tivesse sido isso trabalhado, e aí eu vejo que tem muitas coisas também que às vezes vem um pouco do ciúme, vem um pouco da vaidade política. Por isso que isso deve ser trabalhado antes, para que arestas que possam surgir, elas sejam não totalmente sanadas, mas que elas sejam pelo menos dirimidas de uma maneira maior. Então, eu vejo que nós embarcamos realmente na candidatura de Wanderlan. Acho que esse embarque do próprio governador do PSDB, entre parte negativa e parte positiva, acredito que foi muito mais positivo para o candidato Wanderlan. Agora, nós temos que lembrar também que nós enfrentamos um candidato que sempre teve, historicamente, muito voto na capital, era natural a sua eleição, quer dizer, nós tentamos trabalhar de uma maneira a tentar vencer uma eleição, mas nós não estávamos jogando contra um candidato morto, era um candidato extremamente experimentado, que conhece Goiânia, que tem uma história, que já foi prefeito por diversas vezes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, não apenas o apoio de A ou B na candidatura de Wanderlan. Agora, eu não acredito que isso possa ter tido sequelas. Foi uma eleição, se nós não ganhamos, nós tivemos nossas falhas, mas nós também não podemos dizer que nós perdemos a eleição ou ganhamos por nós não. Nós temos que lembrar que existe o adversário, e ele foi melhor. Presidente da Assembleia, José Witt, do PSDB, ao vivo conosco aqui na 730. A gente fica muito satisfeito com a audiência que a gente tem, muitas vezes qualificada, e o acompanhamento do meio político aqui do nosso programa. A pergunta vem pelo WhatsApp do vereador Lucas Quitão. Quer saber do senhor, mandou um abraço, presidente, quer saber do senhor o que o senhor acha do projeto da região metropolitana, que está tramitando. Está tramitando mesmo? Chegou na casa? Ele chegou na casa, mas não iniciou a sua tramitação. Eu sei que isso também foi uma reivindicação do próprio prefeito no encontro. Quero deixar um abraço ao Lucas, dizer que é um vereador que a cidade e nós políticos esperamos muito da sua atuação na Câmara Municipal. Um vereador jovem, capacitado, preparado, foge dessa linha tradicional de político. Esperamos que ele possa realmente dar a resposta necessária para a população. Mas esse projeto chegou na casa, ele não iniciou a sua tramitação. Eu sei que foi desejo do próprio encontro do prefeito Íris com o governador Marconi, para que se debata mais, para que se discuta mais. O governador Marconi foi absolutamente sensível a essa reivindicação. Me parece que o próprio secretário Vilmar Rocha também já esteve com o próprio prefeito, a fim de ter essas conversas. E nós só vamos dar sequência nesse projeto na Assembleia Legislativa. Acho que depois que houver um entendimento, tanto dos vereadores quanto dos próprios líderes, que são os prefeitos e o próprio governador. Projeto que muda muita coisa, é um projeto bastante amplo. É um projeto amplo e que aí, sim, todos esses que são os entes envolvidos precisam discutir, precisam debater, né?
Mandando um abraço, obrigado pela participação aqui do vereador Lucas Quitão, tá ligado com a gente. Já entrevistamos também aqui ao vivo na 730. Presidente, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade em vir aqui na 730, disponibilidade que já existia com o senhor enquanto deputado, enquanto líder do governo, e a gente espera também continuar com essa relação próxima para ter, inclusive, os esclarecimentos, as informações da Assembleia com o senhor na presidência. Um abraço, obrigado pela entrevista, bom trabalho. Eu que agradeço, Rubens, a você, ao Eduardo, sempre vai ser um motivo de satisfação poder participar ao vivo com vocês e mais ainda, poder tê-los na cobertura das questões políticas que envolvem o nosso Estado na Assembleia Legislativa. Contem comigo, contem com toda aquela Casa de Leis, a participação de vocês, a cobertura de vocês, a caixa de ressonância que é a sociedade através da imprensa dentro da Assembleia refletem muito nas ações dos nossos parlamentares. Esperamos que a gente possa continuar com essa parceria. Um abraço a todos os ouvintes e que Deus nos abençoe. Sem dúvida. A todos os ouvintes e que Deus nos abençoe. Sem dúvida. A todos os ouvintes e que Deus nos abençoe. Sem dúvida. A todos os ouvintes e